Êxodo capítulo 1, do verso 8 ao verso 22. Nós vamos continuar a série que o pastor Eduardo, na semana passada, iniciou em Êxodo. E o tema da nossa mensagem é: quando a opressão nos alcança. Tenho certeza que todos nós aqui, na nossa caminhada cristã, já passamos por momentos difíceis e por momentos mais difíceis. Tem diferença, né? Tem dias que a tempestade não... Antes de uma tempestade terminar, outra chega. E aí, outra chega. O que a gente faz? A palavra de Deus tem orientação para a gente nisso. Eu não sou muito bom em reagir a situações de sofrimento, de opressão e de injustiça. Estou aprendendo de verdade. E quero dividir isso com vocês, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite e nos faça sair daqui, como disse o Lucas, obedientes. Verso 8 diz assim: por fim, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. As parteiras desobedeceram a Faraó. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. A versão que eu li foi na NVT, deve estar um pouquinho diferente da sua, né? Não sei se estava diferente da que estava passando aqui atrás. Meus irmãos, a história de como Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito é uma história conhecida de todos nós. Nós sabemos mais essa parte da história, né? Não é muita novidade para a gente, mas pouco se conhece sobre a história que levou os hebreus a se tornarem escravos no Egito e assim provarem dessa violenta opressão que foi narrada aqui, quando essa própria opressão já era parte do plano redentor de Deus para eles. De início, se nós voltarmos lá em Gênesis, no capítulo 15, no verso 13, nós vamos ver que Deus já havia dado um aviso para esse povo. Lógico que eles não sabiam. Deus já havia dado um spoiler, que em algum momento, essa opressão, esse momento alcançaria o povo de Israel. Diz lá em Gênesis 15, 13, então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. É indiscutível, meus irmãos, que muitos de nós aqui não lidamos muito bem com a ideia de que no plano de Deus, Ele usa do sofrimento, Ele usa da opressão, Ele usa da injustiça humana para que nós tenhamos um final bom. Eu acho que eu não sou o único que tem um nó na garganta quando essas situações acontecem conosco. Apesar da gente ter experiências com Ele e obedecer, ainda assim a gente sofre com isso. Isso não desce muitas vezes em nós. Nós até somos bons, por exemplo, em aconselhar alguém numa situação daquelas
bem difíceis. Mas geralmente as nossas habilidades até de aconselhamento, elas se silenciam quando essas situações chegam um pouquinho mais perto da gente. É ou não é? Nós somos ótimos professores com a Bíblia na mão. Mas quando muitas vezes essas situações chegam perto da gente, do cônjuge, do filho, numa situação no trabalho, numa fase da nossa vida, muitas vezes essas verdades elas se silenciam. Eu fico pensando o que aconteceria conosco se nós soubéssemos com antecedência os dias em que a opressão se aproximaria de nós. A gente ia estragar tudo, né? A gente ia tentar fazer um plano para poder fugir disso. E ainda bem que Deus não mostra tudo para nós. Eu agradeço muito ao Senhor, de verdade. E gosto sempre de lembrar isso. Nós não fomos criados para ver tudo, para saber de tudo, porque nós não temos estrutura para isso. Nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus sempre foi depender e obedecer dele. Paulson, no seu livro A Graça de Deus no Sofrimento, diz o seguinte, ó: a aflição em si não é boa, mas Deus trabalha aquilo que é muito bom, trazendo os ignorantes e rebeldes de volta para casa. A dependência duradoura e vigilante da fé é um dos frutos mais agradáveis do Espírito. E você só carrega esse fruto quando você tiver passado por algo difícil. Nessa noite eu quero pensar com vocês, a partir desse cenário aqui de opressão que Deus permitiu o seu povo passar, quais lições que nós podemos aprender para a nossa caminhada por aqui até a Nova Jerusalém, quando a opressão nos alcançar. É possível que você esteja vivendo esse momento de opressão, é possível que você viva esse movimento de opressão nessa semana, e nada melhor do que a palavra de Deus, que é viva e eterna, para nos proteger e nos encorajar. A primeira lição que a gente aprende aqui nessa narrativa é que a opressão nos coloca diante de uma oportunidade singular de renovar e aprofundar a nossa visão sobre quem é Deus. O sofrimento, a opressão, a injustiça humana são oportunidades singulares, particulares, para que nós renovemos e para que nós aprofundemos a nossa visão sobre quem é Deus. Irmãos, sem dúvida alguma, no plano de redenção de Deus que estava em curso naquele momento, Deus usou da opressão dos egípcios sobre o seu povo para renovar e aprofundar a visão deles sobre quem era Yahweh. É fato que os israelitas já sabiam esse nome, mas eles ainda não sabiam o que isso significava. Eles não tinham com profundidade o significado e as implicações disso. Isso é o que eu gosto de chamar na nossa caminhada de verdade declarada e verdade vivida. Sabe que as duas coisas têm diferença, né? A verdade declarada é aquilo que a gente fala da boca para fora. A verdade vivida é aquela que a gente experimenta. E isso ganha força. Você sabe que muitas das nossas experiências que geram crescimento com Deus, geralmente não acontecem na multidão. Geralmente acontecem quando nós estamos sozinhos com o Senhor. Naquele dia que a gente não se arrepia. Naquele dia que a gente lê o texto bíblico e muitas vezes não sente nada. Geralmente é quando nós estamos sozinhos, naquele momento de solitude que o Senhor se revela e se mostra para a gente. Não que Ele não possa se revelar no meio da multidão, Ele se revela também na ação. Mas diz Lamentações 3, verso 27, que Ele também salva a gente no silêncio. O mesmo Deus que nos salva no meio da multidão é o mesmo Deus que nos salva no silêncio. Eles ainda não sabiam a história que seria contada, mas quando Deus os redimiu, eles souberam quem era esse Deus. Deus, na sua soberania, depois de um longo período que os filhos de Israel estavam no Egito, como vocês ouviram na semana passada, de um longo período que eles gozaram de um período de bênçãos, um período de regalias, de privilégios, por causa dos benefícios que José trouxera, agora ele permite que um cidadão egípcio não só se levantasse, mas se intitulasse como faraó, que é uma espécie de um título, vocês sabem disso, né? Não é o nome. É um título que representava na cosmovisão egípcia o símbolo da divindade máxima no mundo. Imagina Moisés tendo que conversar e se apresentar a um cidadão que se dizia que era o próprio Deus. Talvez Moisés, no seu medo, ficou ali entre obediência e medo, né? Entre coragem e medo. Lá no capítulo 4, quando ele diz para o Senhor assim, eu não sei o que falar, eu não tenho como falar. O Senhor chega para ele e diz, ok, mas não é você que vai falar. Quem vai falar sou eu. Deus, na sua soberania, Ele permite que o povo de Deus seja, enfim, oprimido. A crise do faraó era que os filhos de Israel
estavam se multiplicando. O texto diz isso. Essa é a crise de Faraó. E, por fim, pela grande quantidade populacional, eles poderiam se tornar uma ameaça ao Egito e, consequentemente, a sua posição de divindade máxima sobre o mundo da sua época. O que estava acontecendo na cabeça de Faraó é que ele em si declarou uma guerra do poder do Egito contra o poder de Deus. Simplesmente isso. O que o Faraó não sabia era que, à medida que ele oprimisse o povo de Deus, Deus também usaria dessa situação para renovar e fortalecer o povo dele. Acreditem, Deus usa de circunstâncias difíceis, de circunstâncias bem difíceis, de pessoas bem difíceis, para que Ele se revele para nós. Esse final de semana, a minha filha tirou carteira de motorista. Depois de não ter passado na primeira vez, eu descobri que quem estava mais nervoso nessa situação toda não era a Nelisa, era eu. Descobri que o tratamento não era só com ela. Descobri que o tratamento era comigo também. Ela não passou na primeira vez, fomos lá fazer a segunda vez e orei, me prostrei ali diante do Senhor, mas preparando essa mensagem durante essa semana, o Senhor estava dizendo que, na verdade, essa prova de direção era uma prova também para testar a direção do meu coração. O Senhor se revelou para mim ali. Paulson também diz ainda no seu livro, Na Graça de Deus, o Sofrimento, o seguinte: os propósitos soberanos de Deus não incluem o objetivo de fazê-lo simplesmente aceitar os seus problemas. Ele não está interessado em lhe oferecer uma perspectiva cognitiva para ajudá-lo a passar por uma fase difícil. Deus está trabalhando para que você o conheça, para que você confie nele, para que você o ame. Olhando para os versículos seguintes dessa narrativa, é possível concluir que o objetivo pedagógico de Deus aqui, em renovar e aprofundar, grave essas duas palavras, a visão de quem Ele era diante do seu povo, em meio ao sofrimento que eles estavam passando, ela deu certo. O resultado foi bom. A diferença no aprendizado aqui é que a cada revés, enquanto o faraó endurecia o seu coração contra Deus, o povo se mantinha fiel a Deus e tinha como resultado dessa fidelidade as suas convicções renovadas e aprofundadas sobre quem era Deus. Veja que enquanto no verso 8 Faraó diz não conhecer a José, desdenha de José, no sentido de apagar os efeitos de Deus através da sua vida. Olha o que acontece no verso 12. Deus mostra para ele que a sua promessa feita a Abraão, que passava por José, estava muito bem viva. Aqui o povo de Deus não só sabia da promessa, mas ele poderia ver o cumprimento dessa promessa. E isso faria com que eles fortalecessem assim a sua fé, não na promessa em si, mas no Deus que fez a promessa. Ao mesmo tempo que isso era um desespero aos olhos de Faraó, era uma bênção para os israelitas, uma vez que o cumprimento dessas promessas era o sinal da presença viva de Deus entre eles. Veja também que enquanto nesse mesmo verso 8 Faraó se estabelecia como a representação da divindade máxima sobre a humanidade, lá no verso 12, Deus não só manda um recado a Faraó ao frustrar a estratégia que ele planejou para conter o crescimento do seu povo, como ele reforça e aprofunda no coração do seu povo o conceito de que não existia nenhuma autoridade divina no céu e na terra além dele. Meus irmãos, certamente o Senhor estava deixando marcas visíveis no coração do seu povo, para que nos dias difíceis da peregrinação que estava por vir até a terra prometida, quando a autoridade, quando a suficiência, quando a exclusividade de Deus fosse questionada ou desafiadas pelas autoridades humanas, eles lembrassem que só havia um Deus a ser temido. No verso 13, não se dando por satisfeito e claramente agora desafiando mais ainda o Deus de Israel, Faraó ele muda a sua estratégia para tentar conter o crescimento do povo de Deus que o fazia sentir ameaçado. Se vocês observarem o texto, ele sai da estratégia agora do trabalho pesado e agora ele institui a escravidão. Por que eu digo que ele institui a escravidão? Porque os hebreus eles prestavam serviço para os egípcios. Eles tinham seus serviços, mas ainda não era um serviço forçado como esse aqui. Talvez Faraó pensasse que se ele escravizasse, ele os cansaria e eles não teriam tempo, por exemplo, para fazer filho. Para surpresa dele, não deu certo, o povo ficou mais animado.
né? Para nossa não surpresa, nós sabemos que, na verdade, foi a ação de Deus sobre a vida do povo. Para nossa não surpresa, Faraó coloca o seu último plano em ação. Depois de 2 tentativas frustradas, o que ele faz agora? Ele chega ao campo da estutícia, ordenando agora um infanticídio. Versos 15 e 16 diz: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Mas agora, para a surpresa de Faraó, havia no meio desse povo 2 mulheres que não só mantiveram a sua fé no Deus de Israel, mas certamente estavam sendo impactadas pela forma como Deus estava se revelando ao seu povo no meio dessa forte perseguição. Essas mulheres que haviam mantido a sua fé em Deus, viram neste episódio de extrema opressão a oportunidade de mostrar não apenas quem era o seu Deus, mas agora quem elas eram em Deus e o que elas podiam fazer a partir de Deus. É a segunda parte dessa lição que a gente aprende. A opressão, primeiro, nos coloca diante de uma oportunidade singular de renovar e aprofundar a nossa missão sobre quem é Deus. Mas a mesma opressão também nos coloca diante de uma oportunidade singular de demonstrar agora quem nós somos em Deus e o que nós podemos fazer a partir dele. Diz o verso 17 que as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. A fé autêntica aqui dessas mulheres em Deus, em meio à opressão, afetou profundamente a identidade delas e, consequentemente, a missão delas. Meus irmãos, sem dúvida alguma, uma vez que essas mulheres se aprofundaram em conhecer a Deus, elas não viviam mais as suas vidas simplesmente por viver. Elas viviam as suas vidas debaixo de uma missão. A libertação tem uma missão, não é para ficarem parados, é para fazer a vontade de Deus onde nós estejamos. Na gramática do Êxodo, há um comentarista que diz que a expressão deixa ir o meu povo não é uma frase completa. Essa frase quase sempre é concluída com para que me sirvam. Deixa ir meu povo para que me sirvam. Deus não havia se manifestado a essas mulheres para que elas simplesmente o vissem, mas para que elas agora refletissem, reproduzissem e representassem a pessoa de Deus onde o pecado procurasse ofuscar a imagem de Deus. E foi o que elas fizeram. Quando o rei deu a ordem a elas, elas não retrucaram, dizendo que não podiam fazer tal coisa. Apenas retiraram-se da presença do rei, mas elas se mantiveram na presença de Deus. Uma vez que elas permaneceram na presença de Deus, elas aplicaram aqui o princípio da desobediência civil, que na nossa Bíblia diz que importa obedecer a Deus e não aos homens. Desobediência civil não é para a gente dizer que não gosta do governo passado, atual e no próximo e simplesmente sair fazendo o que a gente quer e lutando com as nossas armas, tá? Desobediência civil aqui importa obedecer a Deus, importa e não obedecer aos homens. Nesse sentido aqui significa estar sóbrio, estar vigilante, para que quando nós formos testados aos nossos limites e a palavra de Deus for colocada em contradição, nós tenhamos coragem para fazer. É isso. Desobediência civil, não sei se nós vamos passar por esse tempo, estamos, parece que, desenhando algo desse tipo nos próximos anos, mas desobediência civil é quando o governo, em algum momento, dizer assim, não preguem que homossexualidade é pecado, não preguem que ideologia de gênero é pecado, não preguem que aborto é pecado, aí nós vamos ter que pregar. Isso é desobediência civil. E só vai estar pronto para realmente pregar e defender isso, nem que isso custe a sua cabeça, quem de fato conhece quem é esse Deus. Uma vez que elas permaneceram na presença de Deus, elas aplicaram o princípio dessa desobediência civil. É lógico que isso poderia custar a vida dessas mulheres, mas elas estavam muito convictas de que a maior prova que elas poderiam dar da sua autêntica fé em Deus estava em um movimento de obediência à vontade dele. Deus, por meio da postura e do testemunho daquelas mulheres, estava comunicando ao seu povo que esta deveria ser a postura deles antes, durante e depois do processo de libertação que os esperava.
Deus estava treinando, preparando o coração desses homens aqui. Sem dúvida alguma, diante do que estava por vir, eles seriam tentados a retroceder. Os próximos capítulos de Êxodo mostram isso, né? Mas Deus, em meio àquela forte opressão, estava dando aos israelitas a oportunidade de solidificar em seus corações a convicção do que eles seriam capazes de fazer, uma vez que eles estivessem concentrados em agradar a Deus e não aos homens. Meus irmãos, as mulheres fizeram, e talvez por terem honrado a Deus, tiveram inclusive os seus nomes citados e registrados aqui na Bíblia, entrando para a história. Bem diferente de Faraó, que nem teve o seu nome citado. Frustrado diante dessa nova tentativa de destruir os meninos hebreus, Faraó volta à cena com o seu último plano macabro. Agora lançar todos os recém-nascidos do sexo masculino no rio Nilo para que eles fossem afogados. Veja o que diz o verso 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Aqui nós aprendemos que Faraó até tentou sepultar os sonhos no rio, mas como os propósitos de Deus são eternos e imutáveis e se cumprirão no seu tempo determinado, Faraó foi vencido com sua própria arma, uma vez que do mesmo rio que ele ordenou o assassinato de crianças inocentes, a fim de frear o crescimento do povo de Deus, foi também preservada por Deus a vida do seu escolhido, de mais para a frente libertar o seu povo. Essa é basicamente a explicação do que nós temos nesses versículos, e eu quero aqui fazer algumas implicações propícias para alguns eventos de opressão que estão acontecendo no nosso tempo. Eu acho que vale a pena a gente aplicar. A primeira é para aqueles irmãos que estão passando por um momento de um grande sofrimento aqui na terra. Você não é o primeiro, tá bom? Lembre disso. Você não é o primeiro. A história do povo de Deus, ela é marcada por sofrimento. Ela é marcada por opressão. Ela é marcada por injustiça. Ela é marcada por trabalho pesado. Ela é marcada por tentativas de pessoas de destruírem a nossa fé, o nosso povo e a nossa identidade. Muitas vezes nós perguntamos ao Senhor, por que em meio a tanta gente Ele nos selecionou para sofrer? Quem nunca fez essa pergunta, né? Por que eu, Senhor? Por que eu? Mas escute, não é pessoal, tá? O sofrimento não é um privilégio seu. Todos nós sofremos. Gosto muito de lembrar que não há famílias margarinas, famílias perfeitas. Não existe, por mais que a gente tente pintar, não existe. A dor e o sofrimento fazem parte da nossa peregrinação aqui neste mundo. E elas nos identificam com o Filho de Deus. E Deus faz isso com alguns objetivos. Gratidão, porque um dia Ele vai nos libertar disso. Disposição para continuar em frente sem voltar atrás. Ele faz isso para que a gente desapegue o nosso coração das coisas desse mundo. Ele faz isso para que nós ansiemos pelas coisas celestiais. Ele faz isso para que nós nos humilhemos diante dEle e continuemos fiel a Ele até que Ele venha. Quero também falar para aqueles que estão preocupados com os rumos do nosso país. Tem muita gente acreditando que nas próximas eleições o amor venceu. Tem muita gente colocando suas expectativas em religião política. Tem muita gente construindo alguns faraós para a sua vida. Há muita gente temerosa com a possibilidade de líderes se levantarem contra o povo de Deus. Tem muita gente temerosa com a possibilidade de fecharem as igrejas, de acabar com a liberdade religiosa. E eu pergunto a vocês, isso é possível? É possível, sabe por quê? Porque isso já aconteceu na história. Mas isso aconteceu antes e o povo dele está onde? Aqui. E muitas outras igrejas na face da terra. Há uma promessa de posteridade sobre nós. Há uma promessa de bênçãos espirituais sobre nós. Há uma promessa de uma terra para nós. Deus sempre terá um povo para o louvor da sua glória. Gravou? Independente do que está acontecendo e do que acontecerá, Deus sempre terá um povo para o louvor da sua glória. Independente do regime de governo que esteja estabelecido na época. Deus sempre terá um povo para a sua glória.
Não caia na armadilha de colocar sua confiança em líderes humanos ou desenvolver uma religião política, que é o que nós estamos vendo no nosso país hoje. Deus está acima de Faraó. Por quê? Porque ele levanta quem ele quer e derruba quem ele quer. E essa deveria ser uma verdade há muito tempo bem resolvida no coração do povo de Deus. Lembre-se disso. Quero falar também para aqueles que estão debaixo de uma relação aí de emprego opressiva. Não sei como que é o clima no seu trabalho, não sei o que é pedido para você fazer no seu trabalho, na sua faculdade, no seu estudo. Talvez você tenha que lidar com um patrão, com um professor, com alguma autoridade que lhe ordena fazer coisas que contrariam o caráter de Deus. Já passou por isso? A pergunta é, o que você vai fazer quando essa hora chegar? O princípio geral que a Bíblia nos diz é que se nós formos colocados em uma situação que a vontade do homem que nos é imposta contraria claramente a vontade de Deus, você deve escolher fazer a vontade de Deus e crer que Ele vai suprir as suas necessidades. Deus pode, inclusive, lhe dar outro emprego. Uma coisa é certa, Deus nunca colocará você numa situação que a única saída é pecaminosa. Nunca. Ele não se contradiz. Quero falar também para aqueles que estão oprimidos pelo pecado, pela culpa, pela vergonha, pelo medo. Essa opressão, sem dúvida, para mim é a pior de todas, porque ela consome a alma. Mas a solução é a mesma. A solução é confiar em Deus. Porque o Deus que libertou o seu povo da opressão do Egito é o Deus que nos liberta hoje de uma opressão muito pior, de um faraó muito mais poderoso. Deus pode nos livrar de pecados que nos dominam. O Deus que nos tirou do Egito pode tirar o Egito de nós e nos fazer livres para fazer a vontade dEle, até nos piores cenários de opressão. Eu concluo a mensagem de hoje, meus irmãos, dizendo para vocês: todas as pessoas passam por situações de extremo sofrimento. Até os crentes. Ou talvez, especialmente, os crentes. No entanto, nós podemos demonstrar ao mundo incrédulo que mesmo em uma situação de extremo sofrimento permitida por Deus, nós, o povo de Deus, somos mais abençoados que eles em seus melhores momentos. Glória a Deus por isso. O povo de Deus é abençoado. Afinal, quando a opressão nos alcança, nós temos a oportunidade de aprofundar e renovar a nossa visão sobre quem é Deus e de demonstrar como a identidade dele em nós afeta a nossa postura perante ele e a nossa missão de divulgadores do Deus que quer trazer libertação por meio do seu Filho Jesus àqueles que ainda estão cativos no Egito. Vamos orar? Vou te dar um tempinho para você fazer isso aí com o Senhor. Não sei qual é o tipo de sofrimento ou de opressão, de tempo bem difícil que você está vivendo, mas nós ouvimos nessa noite que o Senhor usa dessas situações que muitas vezes a gente não compreende para renovar e aprofundar a visão dele sobre quem ele é. O Senhor nos permite nessa vida passar por essas dificuldades para que ele se descortine para nós, para que ele se mostre a nós. Talvez você ainda não conheça uma faceta desse Deus. Talvez você seja como aqueles homens que estavam na tempestade e que ao final, no meio da tempestade, entenderam que iriam morrer, clamaram ao Senhor, viram o Senhor dormindo ali naquele barquinho. E ao final, quando ele acalmou o vento e o mar, eles ficaram maravilhados, como se dissessem: eu já tinha visto o Senhor fazer algumas coisas, mas essa é uma novidade para mim. O Senhor quer se mostrar para aqueles que o buscam. O Senhor quer se mostrar para aqueles que entendem que o sofrimento, a opressão, é uma oportunidade de renovar a nossa visão de quem é Ele, que muitas vezes se perde por aí. Faça essa oração para o Senhor.
Tem misericórdia de nós, Senhor. Quero começar pedindo perdão juntamente aqui com os meus irmãos. Se em algum momento eu, por não entender os propósitos do Senhor para a minha vida, coloquei o Senhor no banco dos réus, coloquei o Senhor na parede, eu peço que o Senhor me volte para o meu lugar agora. Que o Senhor nos coloque no lugar de povo. Quero pedir ao Senhor que me ajude no próximo cenário de injustiça humana. É possível que aconteça hoje ainda. Me ajude a nutrir a minha mente com a certeza de que o Senhor usa dessas questões difíceis para nos renovar e nos aprofundar como o Senhor fez com o teu povo aqui. Ver a promessa de Deus se cumprindo sobre o teu povo, olhando para trás na história, e ver a promessa hoje, nos faz continuar olhando para frente. Muito obrigado porque a tua presença é viva entre nós. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor se mostra a nós. Obrigado porque tu és um Deus eterno. Isso é suficiente para o nosso coração. Eu quero te agradecer pela tua palavra nessa noite. E quero pedir ao Senhor que nos ajude a colocar as nossas expectativas no Senhor. E quando vier a opressão, quando vier o sentimento de injustiça, que nós possamos pensar e nos concentrar no Senhor. Guarda o nosso coração em Cristo Jesus nessa semana. Essa é a minha oração em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém.